Eu sou Daniela Krieger e estamos de volta para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva. Também envie e compartilhe para os seus amigos, curta nossos episódios nesse mundo desafiador do empreendedorismo. Hoje conosco, diferente dos demais, a Gisele Scopel, que é jornalista e comunicadora. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Um prazer estar aqui, Dani. Falar de muita coisa. Já vi que muita gente legal passou por aqui. É uma honra para mim estar aqui também. Gisele, eu que agradeço a tua presença tão ilustre. Não. Gisele, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Tu é jornalista, começou aonde, tá indo aonde, o que tá chegando aí? Da onde veio para onde vai, né? Isso. Isso aí. Bom, assim, Dani, eu digo... As pessoas se surpreendem quando eu digo que eu escolhi o jornalismo, porque não foi uma coisa assim, ai, que sonho, eu assisti a televisão, vi o repórter e achava maravilhoso e um dia queria estar lá. Não foi isso. Até o período ali do segundo grau e tal, quando eu comecei a fazer o terceirão para pré-vestibular e tal, o foco era odontologia. Mais um sonho que eu queria de fato. Mas eu não entendi o que era, o tanto que precisava focar naquilo, e eu acabei... fiquei 4 anos tentando odonto na Federal, porque meu pai falou, eu vou pagar o teu cursinho, e se você passar na Federal. Agora, se você não passar na Federal, passar em outra, você se vira e paga, né? E eu adoro essa história, porque primeiro ela tira o glamour daquele negócio, sempre sonhei e agora estou aqui. E também mostra que a vida te leva para caminhos que você não imagina e te surpreende. Basta você estar disposta a se dedicar, a experimentar. E se você gostou de fato, cara, se entrega cada vez mais, sabe? E aí um dia... Falei, Deus, chega, não quero mais saber de ficar tentando qualquer faculdade. Eu vou para uma outra universidade e vou tentar. Se eu conseguir pagar, eu entro e deu. Na época em que jornalismo ainda dava para pagar assim, tranquilo, né? Que era mais barato. A vida era mais barata. É verdade. E aí eu cheguei lá na universidade e falei, deixa eu ver o que tem aqui. De verdade, tá? Não vou nem esconder dessa vez. Mas eu fiz meio que assim, fechei o olho e vamos ver. Pá, se eu conseguir pagar, eu faço. Jornalismo. Tanto. Dou conta. No fim, meu pai ajudou um pouquinho, né? Quando precisava, ele ajudava. Mas eu já trabalhava, já dava jeito, então eu acabei me formando e com a ajudinha do pai e tal. Mas me formei em jornalismo, sem nunca ter imaginado. E eu, de fato, fiz a faculdade sem entender muito desse mundo. Hoje eu vejo que se eu fizesse faculdade de jornalismo hoje, a minha cabeça seria totalmente diferente. Eu buscaria outras coisas para me aperfeiçoar já na graduação, né? Mas enfim, a vida veio me trazendo. E aí, enquanto eu tava... Isso eu me formei em Curitiba, né? Enquanto eu tava lá, eu não trabalhei na área. Trabalhava na área de telecomunicação. E aí eu vim para Blumenau e encontrei um professor meu, o professor Elmar. E falei, professor, tá sabendo de alguma vaga por aí? Tô procurando um trabalho na área de jornalismo. A gente trocou telefone e uns 3 meses depois, quando eu nem lembrava mais dessa conversa, ele ligou e falou, olha, tem uma vaga lá no SBT, vai lá. E aí eu fui lá conversar, eu não estava preparada de fato, porque a faculdade, ela não deu a bagagem que eu precisava para, de fato, começar já trabalhando. Então, eu precisava realmente dessa experiência. Mas o Alexandre Gonçalves, que era o coordenador de jornalismo na época, deixou que eu ficasse lá aprendendo. E nesse tempo que eu fiquei lá aprendendo como é que era a televisão, admirando as pessoas que faziam lá tudo, ele falou, tem uma vaga de jornalista lá na Editora Mundi. Quer ir? Falei, quero. Aí fui lá, fiz o teste e fui aprovada. Porque eu pensei, gente, escrever eu sei escrever, né? Talvez para ir para televisão eu precise ainda aprender como é que lida, como é que segura o microfone, como é que fala, qual é o texto, porque é totalmente diferente de revista. E aí eu cheguei lá e tinha feito uma entrevista para trabalhar como secretária numa empresa, na recepção de uma empresa que produzia meias. Também tinha sido aprovada. Eu falei, preciso trabalhar, né? Não dá para ficar aqui para sempre sem exato. trabalho. Aí eu cheguei lá na editora, quando eu estava a caminho da empresa de meias para começar a trabalhar, eu falei, quer saber? Ousadia é uma palavra que a gente vai ouvir muito aqui, tá? Eu vou ligar lá na editora.
preciso saber se vai ou se não vai, preciso tomar uma decisão da minha vida. Liguei e falei, oi, aquela vaga, vocês realmente estão com ela aberta ainda? E aí vai dar certo? Ela, pode vir aqui. Aí ela me explicou, é assim que a gente precisa, isso aqui, esse aqui, o salário é tanto, tal, tal. Então, aceito. E comecei, porque eu precisava dar o primeiro passo. E aí eu falei, então tá bom, muito obrigada. Saí dali, fui até a empresa de meias. Falei, olha, gente, eu consegui um trabalho na minha área, tô muito feliz, então me desculpem, mas aqui não vai rolar. Mas sucesso a todos. E aí comecei na área de jornalismo ali, na editora. E na editora tu escrevias? Escrevia. Aí... E como é que foi essa transição da escritora para jornalista de TV, né? Aí é que a gente acha que é tudo igual e não é. Pelo menos pra mim, não foi, né? Porque eu era muito crua de tudo. Bom, então, aí na editora, era uma editora que fazia um jornal, era um jornal que saía 2 vezes por semana, e algumas revistas, várias revistas, na verdade, segmentadas. Revista da Unimed, revista da ACIB, revista dos clubes aqui da cidade, de Gaspar, de Brusque. Então, eram várias revistas que falavam de várias coisas de quem estava envolvido naquelas entidades, né? Então, a CIB era empresário ACIB, entrevistava empresários, líderes de alguns segmentos. Então, eu conheci muita gente. E quando eu vim para cá, eu pensei, gente, se eu quero um emprego na área de jornalismo, eu preciso saber quem são as pessoas. Então, eu ficava em casa estudando quem é o fulano, quem é o Beltrano, quem é não sei o quê. E quando eu cheguei na revista, eu tive contato direto com essas pessoas. Então, foi muito legal que eu comecei a conhecer a cidade. Eu fiquei 3 anos nessa editora e foi muito legal. Porque aí eu comecei a viver Blumenau. Aí, depois, a transição aconteceu mais uma vez por acaso. E aí que eu digo que a vida, se a gente não toma as rédeas, a vida acaba levando a gente para onde tem que levar. Porque hoje eu sou muito feliz pela área que eu escolhi. Eu acho que, de fato, me preenche muito isso que eu faço. E aí, num vídeo de despedida para um amigo que ia para Florianópolis, um colega do trabalho, e a minha chefe falou, você manda muito bem no vídeo. Eu falei, não, né? Imagina, eu no vídeo era tímida. Não tinha coragem de falar com as pessoas. Aí eu falei, não, tá enganada. Aí, certo dia, tempos depois, ela, olha, tem uma vaga lá na TV Galega para apresentar um programa. Você tem interesse? Mas não vão te pagar nada. No fim das contas, eu falei, claro que eu vou, porque eu queria me testar, eu precisava testar o que eu queria ou não queria fazer, né? Se eu não gostasse, eu ia embora e falava, isso aqui não é pra mim, tchau. E eu me apaixonei e eu fiquei, então, apresentando esse programa na TV Galega por alguns anos. E aí foi uma experiência. Todo mundo fala que a TV Galega, no fim, eles pagaram sim, tá? Tinha um valor lá que eu recebia. E aí, o que era legal? A TV Galega, ela foi, por muito tempo, laboratório para muito jornalista. Muita gente que estava começando, passava pelo jornalismo lá, entendia como é que funcionava e ia para outros, quem se destacava. Para as emissoras maiores daí, né? Emissoras maiores. Quando eu fui para a TV Galega, esse colega lá do SBT, que me deu aquela oportunidade para eu ficar lá assistindo, vendo, acompanhando, ligou para mim e falou, Gisele, o que você está fazendo na televisão que você ainda não me ligou? Eu falei, nem sabia, né? Na época eu não podia ir pra Record, que ele daí já tinha mudado de SBT pra Record. E aí ele me chamou, e aí eu comecei. Depois, na verdade, ele me chamou no início do ano e eu não podia. E aí no final do ano eu falei, eu acho que eu preciso mudar agora, vou ligar pro Gonçalves. Liguei pra ele e falei, escuta, aquela proposta, como é que tá? Por acaso, né? O universo conspira a favor. Exatamente. A hora que eu tomei a decisão, tinha uma repórter que estava saindo, indo embora. E eu entrei no lugar dela e eu fiquei por 10 anos na Record, aqui em Blumenau, passando do jornalismo por 5 anos, depois apresentando o Ver Mais por mais 5 anos. Sim. E aí a transição agora para essa outra área de carreira que tu tá trabalhando agora. Como é maravilhoso, né, Dani? É. A gente poder mudar quando a gente acha que já não tem mais nada para descobrir, para inventar. E aí a gente vê que realmente a vida é sobre mudanças. Você se... São ciclos, né? Você vai se trabalhando, vai crescendo, vai mudando. E aí sempre aparecem as oportunidades. Exatamente. Tem que estar disposta a aprender mais. Quem acha que já está pronto, que já sabe de tudo,
já tá fadado ao esquecimento, ao fracasso, enfim, a sucumbir, né? Já adiantou a aposentadoria e eu acredito nisso. E agora, então, o que aconteceu? Depois na pandemia eu saí da Record, e aí vieram muitas lives, vieram muitos trabalhos em empresas também, apresentação de eventos, porque aí todos os eventos que antes eram presenciais precisaram ser online. E o que ficou de herança disso? Hoje os eventos continuam sendo voltaram a ser presenciais, né? E eles ainda precisam de apresentadores para estar lá, para falar com o público deles. E aí nisso eu descobri uma nova paixão. Apaixonada por apresentar, por estar lá com o público, interagir, fazer aquele meio de campo entre um e outro, fazer a diferença, né? Levantar um pouco o público, porque as palestras tendem a ser um pouquinho mais calmas, vamos dizer assim, né? Porque tá falando de um assunto, estão prestando atenção, estão lá baixando energia. Daí chega no intervalo, dá um up, assim, e tal, enfim, quando há espaço para isso, né? E aí eu descobri essa área da vida que eu me apaixonei também, que é a apresentação de eventos institucionais, privados, enfim, né? Também públicos. Recentemente estava até apresentando um casamento coletivo, olha que legal. Nossa, então, super legal. onde tem a voz, precisa de alguém para apresentar, alguém que tenha a presença para deixar aquilo mais interessante, que não seja só alguém lendo um papel, eu me disponho a isso. Porque é isso, tem que marcar. Quem tá lá assistindo, essas pessoas precisam se sentir assim, nossa, deixa eu prestar atenção no que essa pessoa tá falando. E essa é a ideia. E isso foi uma migração praticamente de uma CLT para um empreendedorismo. Como é que foi isso? Que desafios tu encontrou nessa trajetória? Bom, eu acho que, em especial, porque daí você precisa abrir o seu MEI para você emitir nota, enfim, né? Até aí tudo tranquilo. Eu não sou a pessoa mais versada em cuidar de finanças e burocracias, né? Mas até aí tudo certo. Qual é o desafio de sair de um CLT e você ir empreender? Porque eu sou empreendedora de mim mesma, né? O que eu vendo? Um serviço que ele não é palpável, mas ele é muito valoroso. Sim. Porque a comunicação, para você... basta você ver um evento que tem alguém que não comunica bem, você gasta uma grana gigantesca para fazer um evento que alguém que está lá na frente não representa aquilo, o dinheiro que você investiu... É um desperdício. É um dinheiro mal investido daí, então, né? Assim, é isso que as pessoas precisam entender. Tô vendendo meu peixe? Óbvio, né, que eu tô vendendo meu peixe também. Mas é porque eu vejo isso. Faz diferença, não? Totalmente. A forma que as pessoas falam, tudo. Mas o teu desafio maior nessa transição, qual foi? Eu acho que entender que... Porque quando você trabalha no CLT, você chega lá, por exemplo, no jornalismo, né? Você tem a tua pauta, tá pronta, você sai, cria a matéria em cima daquelas informações, vai atrás de algo diferente para compor o teu VT que você vai exibir na TV, né? Às vezes é só o feijão com arroz mesmo que tem, e é isso que se faz. Não dá também para ficar tentando tirar leite de pedra a vida toda, né? Alguns dá para criar, outros não, mas enfim, tá pronto, chega, sai, terminou, tchau. Quando você empreende, você tem que vender o teu serviço. Então, quer dizer, você tem que ir para a área do marketing. Como é que você vai fazer o teu site? Eu ainda estou desenvolvendo muita coisa. Por quê? Porque eu, ainda bem, tenho a vida tão cheia... Bom, talvez não, né? Talvez eu esteja trabalhando muito. Tem que rever isso aí, hein? Porque eu não tive tempo de parar a ver detalhes... Porque eu acabo fazendo uma coisa atrás da outra e sempre tem correria, muito trabalho, então eu acabo não dando atenção para isso. Mas, por exemplo, é importante eu ter o site, ter a parte digital, a parte de marketing que vai lá promover meus vídeos para quem precisa de uma apresentadora. Então, essa parte é uma coisa que eu ainda estou tendo dificuldade. Tu sabes que toda essa parte de planejamento, porque a gestão do teu negócio, que é você, a sua venda, também precisa de planejamento. E isso é a dificuldade de todos os empresários. A gente fala com todo mundo aqui, é a mesma dificuldade. Tempo para fazer o planejamento. Eu, agora, recente, já falei. Os empresários acham que não planejam porque não tem tempo. Quando, na realidade, o planejamento cria tempo de qualidade para você ter de sobra. Perfeito, né? Perfeito. Isso é uma lapada que todo mundo tem que aprender, inclusive essa pessoa aqui, né? E é isso. Só que a gente vive de apagar incêndio quando a gente não entende ainda. O início do empreendedorismo sem sombra de dúvida, a gente
começa sempre montando o avião na queda, né? Exatamente. isso Eu falo, aí. estamos trocando pneu com o carro andando, bora lá. Só que eu entendi que eu preciso focar. É aquela regra de Pareto, né? 80-20. Eu tô com certeza fazendo 80% para obter 20%, quando eu tenho que fazer 20% para obter 80%. Isso aí. Né? Então, eu entendo que eu preciso parar. Eu preciso parar para organizar e planejar. Porque essa é a minha dificuldade da empreendedora. Porque tem uma coisa muito grave também no jornalista. O jornalista, pelo menos até o tempo que eu trabalhava na TV, hoje a coisa já tá bem diferente, tá? O jornalismo, ele era muito separado do comercial. Então, o jornalista, ele acabava criando uma aversão ao que fosse vendido. Eu não tô aqui para fazer pauta de vender, eu tô aqui para fazer a pauta do fato. Ah, mas a gente vai fazer vende. Então, cadê a minha credibilidade? O antigo merchandising, né? Exatamente. Que hoje todo mundo tem que fazer, não tem saída. Exatamente. E tá errado? Hoje eu não vejo mais isso como errado. Entendo que tem que ter uma linha que é muito tênue. Sim. De que forma eu vou colocar isso e o que eu vou dar de notícia, vamos dizer assim. Porque se eu tô falando muito bem de um produto maravilhoso, ou produto ou qualquer coisa que seja, mas com interesse de vender, então por que ela tá falando tão bem? Óbvio que ela tá vendendo e o interesse dela é vender. Ela vai falar mal de uma coisa que ela tá vendendo? Não. Então, isso que também é bom, porque pesa pro lado de, bom, deixa eu ponderar. De que forma eu posso falar desse produto que, de fato, reflete o que eu penso, o que eu acho a respeito disso, e não parece uma propaganda barata. Sim. Se eu não gostar de alguma coisa, eu não vou falar. Porque eu não vou falar, eu não vou em algum lugar dizer assim, olha, isso aqui não presta, né? Ou eu não gostei disso aqui. Ou eu vou falar dos pontos que eu achei positivo, fazer um balanço. Mas se eu gostei, é 100% fiel. Né? Não preciso ter medo do que eu vou falar, porque de fato gostei. Difícil falar do que você não gostou? Então, vamos desfazer esse contrato aqui, não vamos fazer essa parceria, porque não vai dar certo, eu não achei o que era legal e acabou. O bem conversado nunca sai caro, né? Exatamente. Então, assim, quando o empresário está fazendo o planejamento, é importante que ele determine quais são o que exatamente ele vai oferecer, né? Porque esses limites são importantes. Inclusive para a parte de serviços, a gente trabalha muito com serviços e às vezes você começa fazendo um serviço e de repente você está entregando muito mais e não ajustou isso. Isso é um desafio, realmente. E aí depois quando você quer ajustar, aí ele fala, ué, mas você me entregava isso por isso? Pois é, você entregou mais de graça e agora se tornou obrigatório. Isso é sempre um ponto de cautela, né? Quando você atende o cliente, principalmente na execução de serviços, mas aí ele te ligou de noite, daí tu atendeu, daí ele pediu mais um relatório, daí tu fez, e assim você vai fazendo a mais, o cliente vai esticando a corda do limite. Exato. E aí para você dosar, você tem que ter períodos de parada, planejamento e dizer, olha, nós estamos entregando muito mais, por isso vai haver um reajuste. Isso é necessário, às vezes. Essa coragem também precisa existir, porque às vezes a gente não faz por medo de perder o cliente. E aí acaba trabalhando mais. Assim, ao longo da minha trajetória, é claro, perder clientes nunca é bom, né? Mas você tem que entender que, mesmo quando é produto ou quando é serviço, uma venda mal feita é melhor não fazer. Perfeito. A gente sempre tem essa orientação para os clientes, porque às vezes você faz uma venda com prejuízo e isso vai te acarretar vários problemas depois para dar conta de entregar o que você prometeu, né? E se você não entrega, o cliente insatisfeito fica muito pior. E aí, dessa tua trajetória para as mídias, para esse outro trabalho, tu vens falando muito sobre comunicação. Exatamente. Aí, o que acontece, né? Eu sempre falo, Dani, que assim, não sei se é certo ou errado, cada um pode achar, ter a sua opinião, enfim. Mas eu acho que, até por questões que eu descobri recentemente, assim, de diagnósticos de como funciona o meu cérebro, eu entendi por que certas coisas me levaram até aqui, me trouxeram até aqui. Mas, assim, eu também acredito que, como eu me dedico sempre, como eu me dou e faço de coração e com alegria o que eu faço, as coisas vão se alinhando, as portas vão se abrindo. Poderia ter feito isso há muito mais tempo. Mas eu não estava pronta.
Sabe? Às vezes não adianta a gente querer acelerar o trem e passar em cima da máquina. Para cada pessoa vai ser de um jeito. Ah, tá atrasada? Para quem? Para mim tá ótimo. Tô bem feliz. E, e assim, agora, com tudo que eu tô fazendo, pessoas estão sempre te vendo. E pessoas me viram no palco apresentando eventos. E pediram: Gisele, por que você não vem falar sobre comunicação e oratória? Como sempre, eu duvidei de mim mesma, né? Porque tem essa coisa de, meu, você fez tudo isso até aqui, mas olha pra tua trajetória e valoriza isso. E às vezes a gente, não, mas eu não vou conseguir. Mas por outro lado, tem essa outra Gisele que fala: vai com coragem, vai com medo mesmo, vai, minha filha, vai ver o que que dá. Se não dá, se não gostar, volta. Faz outra coisa. Porque eu nunca vou ficar parada. Pode ser para qualquer coisa. Posso sair da área da comunicação, eu nunca vou ficar parada esperando que alguém venha me escorrer. Simples assim. Então, quando vieram falar, vai falar sobre comunicação, eu falei, por quê e como? Porque eu sempre me comuniquei. Só que eu me comuniquei baseada no que eu ia aprendendo e absorvendo das pessoas que eu admirava, do que eu achava que estava certo, do resultado que eu via na TV. Então, ok, eu sei me comunicar, mas qual é a teoria por trás de tudo isso? Aí eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar e percebi que muito do que eu fazia já estava explicado pela ciência, pelas universidades, né, por estudos. E eu pensei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar. E aí eu resolvi que assim, eu vou encarar e vou tentar ajudar outras pessoas que têm medo, porque tem gente que tem medo de travar, tem medo de não saber o que falar. Então, calma, vamos um passinho de cada vez. E aí veio essa oportunidade, então, de abrir esse novo espaço para mim e que eu quero abraçar, que já estou abraçando, né? De palestras, de workshops, várias coisas que falem sobre comunicação para vários públicos, onde tiver a necessidade de se comunicar, porque às vezes o que falta é a boa comunicação. Fala, É, fala, 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 mas não chega em lugar nenhum. E aí? Então, o que está errando aqui? Como pode se comunicar melhor? os empresários todos hoje, não só os empresários, né? Qualquer profissional, do profissional liberal até o empreendedor, do próprio estudante que está buscando uma vaga, a comunicação é fundamental. Se você não consegue se comunicar bem, isso vai causar deficiências em todo o teu resultado. Então a gente vê hoje um mundo muito digitalizado, onde os profissionais liberais como médicos, advogados, não foram educados a se vender. E agora eles estão se encontrando na situação de que tá todo mundo online, como é que eu vou fazer? Como é que eu apareço? E aí entra o ponto seguinte: o que tu entende que é mais importante para melhor comunicação? Ai, 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 agora entra tanta coisa sobre isso. Primeiro é você entender sobre, né? Porque assim, a internet virou uma terra de ninguém e que todo mundo fala. Ah, eu vim aqui dar uma opinião. Peraí. Alguém pediu a sua opinião? Segundo, porque também pode dar a sua opinião, é livre, a rede social é sua, né? Mas baseado em quê? Porque às vezes é só sobre o meu ponto de vista. Agora eu quero embasamento. Se eu vou ouvir a opinião de alguém que vai me ajudar. Então eu acho isso, tá muito raso. As pessoas falam o que querem. Mas para você se comunicar de fato e dar um embasamento para tudo, você tem que ter referência. Você tem que saber da onde que vem aquela informação. E aí que eu acho que o jornalista, porque agora vai acabar porque todo mundo pode ser jornalista. Será? Porque assim, o jornalista, ele vai na fonte. Eu vou lá perguntar para quem fez aquilo, o que está acontecendo aqui? Por que não é desse lado? Por que é desse? Quando vai a minha matéria para o ar, eu conversei com pessoas que falam. Se ele me passou a informação errada ou mentirosa, eu vou. Por isso, inclusive, que a gente entrevista. Porque na hora que tem que ter um fato, eu vou falar. Então, fala você sobre isso. O que você fala de. Aí ele fala, não sou eu falando. Eu monto toda a matéria, mas aquilo. Então, assim, a base das coisas eu acho que tá faltando. A profundidade. Tá tudo muito raso. E aí fica aquela coisa assim, vamos lá para o campo da empresa. Como eu falo para você, alguma coisa para você fazer. Só que eu acho que para mim estava muito claro. Porque o óbvio, ele só é óbvio depois que você sabe a resposta, É verdade? né?
O óbvio hoje tem que ser dito. Eu acho que hoje e sempre, porque depende da informação que você tem, qual é a tua referência. Às vezes você vem de um lugar que não tem a mesma cultura, que não tem as mesmas referências. É óbvio pra mim, pra você não é. Então eu falo assim, apague a luz quando sair, tem 3 pessoas na sala. Eu saí primeiro, eu apaguei. Pô, por que apagou se a gente tá aqui? Mas mandaram apagar a luz quando sair, se eu saí, eu apaguei. Não fui o último, né? Não é, então tem que ter uma... E além da comunicação, agora vem com muita força esse mundo digital. O que tu sentiu de maior desafio para ir para o digital, quando tu fosse para o digital? Por incrível que pareça, eu achei que ia ser muito fácil a transição. Porque TV, vídeo, fala, roteiro, ok. Mesma coisa. Não é. Várias pessoas tiveram facilidade para isso, né? Quem já nasceu no digital já vem com essa outra pegada. Eu senti dificuldade porque na TV, principalmente porque na TV você não tá sozinha. Tem alguém te filmando. Se é uma matéria, é alguém que vai editar. Você pensa, dá a ideia, aquela equipe produz e faz com você. Dá para fazer esse efeito aqui? Coloca. No digital, é uma coisa meio, eu me filmo, eu já me vejo, já não gosto. Não, o texto não é assim, não tá bom. Eu não tô tão dinâmica quanto aquela outra. E aí entra um negócio que é a comparação. E eu acho que a principal coisa que te leva para baixo ou te leva para trás é a comparação, porque daí nunca vai estar bom o suficiente, né? Só que você também não testou o suficiente para dizer, não, aqui deu. Então, o digital ele é desafiador porque ele, para mim, no caso que já venho da televisão, trouxe essa dificuldade. Para eu fazer um vídeo de Instagram, assim, com o roteiro... Primeiro, eu vou na contramão. Eu pego as imagens, porque eu já tenho... A minha cabeça já funciona com as imagens que eu tenho. Eu pego, monto todo o vídeo, e em cima do vídeo eu vou narrando. Então, eu já consigo fazer isso. Porque eu tenho uma outra expertise. Mas, se eu for fazer o roteiro e tal, aí é mais difícil para mim. Mas, assim, tem os dois, né? O que tu pode dar de dica para quem está começando a querer se divulgar ou divulgar o seu negócio no online? Não é muito a minha área, né? Porque o online ele depende não só do que você fala, mas muito mais de métricas, de algoritmo, de 3 segundos aqui, não sei quantos segundos lá, que cada vez está mais curto o vídeo. Vai chegar uma hora que você vai falar só um jequiti na tela e deu, né? Isso. Vai ser isso o vídeo que a gente vai ver. De tão rápido, porque as pessoas não têm a paciência. Eu acho que o mais desafiador é você compilar o melhor da informação naquele curto espaço de tempo. Porque, por exemplo, eu ainda faço vídeos de 1 minuto e meio. Gente, é coragem, né? Para você manter ali 1 minuto e meio falando e dando informação. Mas eu acho que o mais desafiador é você conseguir compilar essas informações de uma forma que seja atraente para quem está assistindo. E aí isso vai envolver não só o métier do seu negócio. Não trata só do que você sabe fazer, mas da habilidade de outras pessoas. Para dizer, aqui você tem que fazer isso, aqui você tem que fazer um gancho, aqui você tem que virar uma câmera, tem que ser dinâmico. Então, são várias partes que compõem a internet hoje. Isso falando de vídeos curtos, não tô falando de YouTube, que também não é uma coisa que... os vídeos curtos mesmo. Eu vejo assim que as pessoas têm se desafiam a fazer, mas elas têm muita dificuldade de fazer os vídeos, né? Então, para quem tá começando, é sempre difícil. Grava o vídeo, mas grava como? Grava assim, não grava assado. E tem muita gente, eu vejo muita timidez nas pessoas. Aliás, eu não entendo que seja timidez. Eu entendo que as pessoas têm medo da opinião alheia. Então, isso é uma coisa que torna o ir pro digital muito difícil, né? Uhum. O medo do julgamento, ele trava muita gente, né? Porque não é o que eu acho quando eu posto. É o que o outro vai achar quando for postado. Vai achar que eu sou ruim. Talvez eu mostre aqui que eu não sou boa o suficiente. Vão descobrir, né? Então, isso também trava as pessoas. Mas o que eu percebo de verdade, que quanto mais genuíno... Não é uma regra geral, tá? Mas, se você for genuíno e falar de verdade, de coração... Com a tua audiência, com quem está ali assistindo, sempre tem público. Eu vejo também que tem muita repetição. Se você faz algo, receita, por exemplo, você faz aquela receita, mas você copia sempre o mesmo modelo, mesmo tom de voz, mesmo não sei o quê, né? Aquele cenário. As pessoas gostam disso também.
daquela identificação daquele vídeo que você faz. É mais ou menos como o reconhecimento da marca, né? Então, quando a gente fala de marca, de marketing, né? As empresas, às vezes, querem renovar, daí faz a postagem de um jeito, faz a postagem de outro. Antigamente, a publicidade, né? E todas as orientações são ao contrário disso. Você identifica a sua marca, use suas cores, né? Estabeleça o padrão para que assim que a pessoa bata o olho, ela lembre e remeta a sua marca. Isso faz diferença. E no online não deixa de ser diferente. Então, quando você vai postar a igualdade, o reconhecimento dos padrões, faz muita diferença. Gisele, o que hoje ainda te desafia a ir para frente e fazer diferente? Que hoje tu enxerga ser um desafio na tua vida? Conhecer o desconhecido. O que eu ainda não conheço? O que eu preciso aprender? Porque assim, se eu sei onde eu quero chegar, talvez não. E eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em estar evoluindo agora. De chegar alguma coisa em mim e eu não falar, ai, não, eu não preciso mais, não preciso passar por isso, não preciso, né? Eu quero aprender. Então, evoluir. Ah, é dentro da minha área ou não é? Ah, não, agora eu quero fazer hotelaria. Tá, vou me jogar lá. Então, assim, o que me motiva é estar evoluindo sempre, porque me deixa muito incomodada saber, assim, um dia eu vou ter que... Se a gente conseguir se aposentar, sentar... Bom, ninguém mais senta para ficar na cadeira de balanço hoje em dia, né? Mas... Fica parada, não tem mais o que aprender, não evoluir. Me assusta um pouco esse negócio de não acompanhar os jovens que estão chegando, sabe? Que linguagem você está falando? É difícil? Até porque hoje, quando a gente fala de saúde mental, que hoje desafio para as empresas manter a saúde mental em dia, né? Já se tem estudos aí dizendo que quando você para de aprender, a sua mente para, né? Você precisa continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo. E os empreendedores, eu enxergo que eles estão sempre nessa busca, em achar uma solução melhor. O brasileiro tem muito isso, né? Achar soluções para melhorar seus processos, seus negócios, seu faturamento. E isso é fundamental. E nessa evolução toda, o que o teu trabalho significa para a tua vida? O que tu enxergas no teu trabalho? Primeiro, e eu fico muito feliz com isso, para mim significa vitória. Porque tem uma vitória muito pessoal para mim, que é... Eu não conversava. Aos 9 anos, eu comecei a fazer aula de inglês. E eu era muito tímida. E eu passei anos indo para essa escola de inglês sem falar com ninguém. Eu tinha medo. Eu entrava muda, saía calada, só respondia o que o professor falava. Então, eu era extremamente envergonhada. Isso é interessante, porque tu não pareces uma pessoa tímida, né? É que depois que eu virei a chave, virei uma tagarela. Daí, outra pessoa surgiu. Quem conheceu Gisele lá atrás... Não, aconteceu contigo também? Parecido. Então. Aí depois você vira e fala, meu Deus, por que eu fiquei aqui quieta tanto tempo? Me irrita, me incomoda. Até uma coisa que diz assim, por que eu não era assim antes? Quando eu vejo uma criança que fala e conversa, eu fico assim, ó. Que coisa mais linda, que futuro brilhante tem essa criança aí. Amém, vai. Porque eu era quieta. Quem tenta, né? Quem tenta, quem começa, quem vai atrás. Quem tem iniciativa. A gente tem um paradigma antigo que o vendedor nato, né? Tem crianças já que são assim, vendedoras natas. Elas já vão, já falam, já fazem. E até pouco tempo, o vendedor era muito desvalorizado, né? Em todos os sentidos. E é a profissão que mais paga no mundo. Hoje né? Então, o que acontece? Os vendedores hoje, você não acha. Você tem dificuldade de encontrar. Várias empresas já passaram por aqui, vários empreendedores. O pessoal, para representar, para vendas, um bom vendedor tá escasso. Todo mundo teve que aprender a vender, mas ao mesmo tempo, profissionais dessa área não tem. Exato. E incide diretamente nessa facilidade da pessoa falar, Sim. Né? Agora, essa facilidade da pessoa falar não significa que precisa ser nato. Dá para aprender, dá para desenvolver. Mas eu não tenho coragem, quando chega eu tenho vergonha. Desenvolve. Porque o nosso cérebro, ele tem uma característica maravilhosa que é a plasticidade. Hoje ele acha que não pode. Ensina ele hoje que pode. Amanhã que pode. Na terceira vez ele já vai, eu acho que eu lembro que eu posso. Na quinta vez ele está fazendo sozinho.
Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades e parar com essa crença de que, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, você sempre é assim. Não, eu fui tímida por um período. Nesse período, eu acreditava, inclusive, que eu não tinha capacidades de conversar com as pessoas porque, não sei, me retraía. Mas aí alguém falava alguma coisa e eu na minha cabeça respondia. Super rápido. Aí até que alguém falasse aquilo que eu já tinha respondido na minha cabeça, eu ficava pensando, ele falou o que eu pensei e tá todo mundo rindo ou todo mundo aprovando, não sei o quê. Podia ser eu sendo aprovada ali, porque daí passar pela aprovação também, né? Por que eu demorei? Eu passei devagar, eu fui moldando o meu cérebro, dizendo, vai, nem que faça errado, às vezes não vai dar certo, mas fala antes. Porque eu pensei, eu não vou deixar mais que outras pessoas levem o crédito do que eu tô pensando mais rápido do que todo mundo. Gênio? Não, mas é que acontece, né? Não, É uma acontece. E a experiência. gente não pode perder oportunidades, né? Isso. Como empresários, as pessoas tendem a ser mais proativas. Os empreendedores já são os mais proativos, né? Que vão lá, tentam, fazem, quebrem a cara, começa de novo. E você tem essa característica, mas nós lidamos com muitos empresários que têm um pouco disso de, não, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, cultura da empresa, eu sempre fiz assim, e isso é uma coisa muito complicada, principalmente quando a gente fala de comunicação interna. A comunicação interna da empresa é fantástica e é uma ferramenta que você pode melhorar a sua gestão, melhorar os seus resultados, melhorar tudo com a comunicação interna, melhorando essa comunicação. Né? Para isso tem o passo a passo. O que tu diria que é mais importante para melhorar a comunicação? Eu acredito que entender os processos, vamos dizer assim, e começar do beabá. Como eu disse antes, o óbvio só é óbvio depois que você sabe a resposta. Conversar com todo mundo, falar das dificuldades, falar abertamente, sem medo de represália, né? Mas precisa ver essa conversa e entender cada processo. E outra coisa, existe uma forma, não é a minha área, mas como eu converso com pessoas que fazem isso, que é o quê? Você fazer um relatório ou ter aquele processo documentado. Como é que Isso funciona? é fundamental. Né? Fundamental Os procedimentos todos documentados é fundamental. Tá, como é que faz? Já tá aqui, alguém já fez. Beleza. Aí chega alguém com uma mente, opa, tá vendo uma coisa que ninguém viu. Questionar por que tá sendo feito daquela forma, porque às vezes é que você falou, sempre foi feito assim, vai continuar sendo feito assim. Não, mas e se a gente trouxer essa solução aqui? Porque às vezes até nem existia antes, mas agora existe, né? Tantos aplicativos hoje, se a gente usar esse aplicativo aqui, vai melhorar aqui. Estar aberto a essas oportunidades de melhoria e de soluções que vão otimizar, que vão deixar a equipe mais confortável com tudo isso. Mas eu acho que... qual é a dica para comunicação? Se comuniquem, de verdade. Começar, né? Comecem. Não, porque eu deduzi que não sei o que, não sei... Não. Fala, porque às vezes o que um falou é diferente do que o outro entendeu. Isso é fundamental. Exatamente. Se fazer entender é imprescindível. E é o que eu falo, o jornalismo ele é baseado em fazer as pessoas entenderem. Porque não adianta eu explicar uma coisa que quem está assistindo não entende. Se eu estiver falando em russo, não comunicou nada, né? Nada. Pra cá não, pelo menos pra Rússia talvez. Na Rússia talvez. Mas assim, tu falou de aplicativos e eu tava aqui pensando que a gente tá num momento de virada. Quando a gente fala de gravação, de vídeo, a gente nem precisa mais gravar. Já existe toda a IA fazendo, pronto pra gente. Como é que tu vê que vai vir o mercado pra frente nisso? Como virar, não, já está. Basta você assistir televisão, você não assiste TV aberta, né, Dani? Mas qualquer mídia social, qualquer propaganda que chega, você vai ver. Pessoas foram substituídas por IAs. Pessoas que estão aparecendo, mas são IAs. Você consegue identificar hoje ainda um pouquinho com dificuldade. Até pouco tempo atrás, não dava para identificar melhor, né? Você sabia claramente. Agora você para... Tem que prestar atenção para ver se realmente é IA. Exato. E tem coisas que você não tem certeza.
Eu ainda, quando é com pessoas, eu consigo identificar. Isso me chateia? Me chateia pelo lado de que, poxa, essa empresa está preferindo usar a IA do que usar um ator, alguém que poderia estar falando. Vou falar que isso é ruim ou bom? Não sei. Não, eu não gosto. Acaba sendo para a empresa uma diminuição de custos, né? Exatamente. A gente está num mundo em que, para que o empresário, o empreendedor, possa agregar alguma coisa, ele tem que reduzir ao máximo os custos. E custo com marketing e mídia é alto, você já tem esse custo. Mas eu vou te dizer o seguinte: você vai querer reduzir um investimento onde vai ter um impacto direto com a identificação do teu público? Porque assim, uma IA vai falar lindo, vai sorrir, mas não tem a conexão que uma pessoa tem. Não tem. Não, a gente fala muito isso, de que a gente tá num mundo de que o mais valorizado são as conexões, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala, o que eu falei de custos, não é para desvalorizar o trabalho dessas pessoas que faziam as propagandas, os marketings, né? E sim no sentido de que você reduz custo e precisa criar essa conexão, então as empresas vão se alterando. Do meu ponto de vista, eu acho que ainda vamos ver qual o resultado disso. Vamos. Porque como é muito recente, por mais que tenha métricas desse ano, tal, da aplicação da IA, mas a gente não tem um reflexo disso efetivo no que é o consumo, né? Ainda não temos porque é algo recente, mas eu posso dizer por mim. Eu não consigo me identificar. Se eu vejo de cara, a gente consegue ver se uma pessoa é IA ou não, mas tem gente que não consegue. Mas, pra mim, aquela marca, ela não me seduz. Ah, Gisele, você tem medo que a IA roube o teu lugar, em vez de colocar você num palco, colocar lá um telão com uma IA? Se a empresa acha que vale, então vai lá e coloca. Eu vou te dizer que em muito pouco substitui. tempo não vai ser um telão, vai ser um robô, né? Um robô, Então, que assim, seja. a gente tá nesse limite de um desafio do mundo. Isso isso que eu tô te perguntando. O que tu enxerga que vai ser, que vai acontecer daqui pra frente? Como é que tu vê toda essa mudança? O que eu vou te dizer, Dani? Tá, quer que eu mude a pergunta? Não, pode deixar, não tem problema. Mas eu digo assim, a gente está vivendo o que é a Revolução Industrial, a gente está vivendo Isso. o que é a chegada dos carros em massa para a população. Isso. A gente não sabe o que fazer com o que tem e com o que vem. Tem o ônus e o bônus, basta a gente saber como a gente vai. Porque não adianta, eu vou te dar um negócio aqui. Alguém vai usar para o bem, alguém vai usar para o mal. Alguém vai... internet, rede social, coisa mais maravilhosa que tem nesse mundo. A gente está fazendo o quê? Adoecendo porque não usa direito. Se a gente usa direito, é uma ferramenta sensacional. O problema é que a gente tenta, às vezes, equilibrar ou desequilibrar ou buscar algo numa ferramenta que não está ali para aquilo. Né? Pessoas fazendo consultas psicológicas, como se fosse um psicólogo virtual. Exato. Usar a IA para ser um psicólogo virtual não é o adequado. Mas você ter a facilidade de consultar um psicólogo real virtualmente facilitou para muita gente. Mas daí diminuiu o custo. A mesma coisa, né? Então, assim, eu entendo que vai tendo essas adaptações e a gente vai ter que ver mais para frente em que pé que isso vai dar, né? E eu vou te dizer mais uma coisa. Antes, uma mudança chegava, passavam décadas até que aquilo se estabelecesse, aí algo mudasse. Agora, o que é hoje, o que é novo hoje, amanhã já é velho. Então, 6 meses para a maturação rápido. das empresas é muito rápido. É muito rápido para você. Não, o que é tendência hoje é aqui, eu acho que, inclusive, que tendência é algo muito perigoso. Se você vai seguir o que é tendência, você já está fadado a ir por último. Cria o que é teu, cria algo original teu, porque senão você vai estar sempre atrás. Se você cria, você está na frente. Ah, mas não é legal, não sei o quê. Adapta, mas faz o teu, usa a criatividade. E o que, com a internet, com todas essas facilidades, a criatividade está ficando muito por último. Porque ninguém se dá o trabalho de pensar, eu vou escrever sei lá o quê, qualquer coisa. ChatGPT, Gemini. E eu digo que a gente já viu alguns estudos nesse sentido, que as pessoas estão emburrecendo, né? Porque elas estão tão confiantes na IA que acabam
ficando dependentes da IA. Não que a IA não seja uma ferramenta a ser utilizada, ela é uma ferramenta a ser utilizada, né? Tem vários ramos aí que a IA pode nos ajudar de grande forma, mas é importante a geração jovem se atentar e começar isso de alguma outra forma que seja só dependendo da IA. E aí eu entro no seguinte, o que tu dirias que tu entendes que hoje seria um diferencial para quem está começando nessa área? Tanto do jornalismo quanto do palestrado, atender, do fazer eventos. Um diferencial, eu acho que vai muito, primeiro, da tua bagagem, do que você conhece, do que você já fez, né? Para usar isso como referência. E eu acho que é, de fato, o que você tem de melhor e que ninguém tem, que é ser você mesmo. Você buscar quais são as tuas características mais marcantes que fazem você ser você. A gente tá num mundo que as pessoas querem ser todas iguais, né? É difícil isso. Ser você mesmo é desafiador. E também, eu penso que, até voltando um pouquinho no assunto anterior, que quanto mais a gente tem informação, antigamente não, um filósofo, não sei, vou saber dizer agora quem, mas dizia-se que a gente ia ser muito mais bem informado. De fato, temos a informação na palma da mão, de todo canto do mundo, a qualquer instante, imediato você está na palma da mão. Mas nunca fomos tão rasos. Basta olhar, eu me assustei quando, não sei quantos anos faz isso, mas uma menina que trabalhava comigo veio me perguntar, você conhece essa banda aqui? Que banda? Beges? Beges? Nunca ouvi falar? Deixa eu ver. Era Bee Gees. Então, assim, a gente que cresceu sem a internet, até porque a gente aprofundava mais o conhecimento em todas as áreas, ou pelo menos nas que tinha mais interesse, a gente sabia do passado. Então, bandas que fizeram sucesso no Brasil, bandas ao redor do mundo, a gente conhecia histórias. É que isso faz parte de história. E as pessoas não conhecem mais a história. Nem a nossa, nem a do país, nem a dos... Nada. Eles vivem o exato agora, mas ainda assim com cerceado uma ansiedade pela profunda. Mídia. Cerceado pela mídia. E ainda assim com uma ansiedade profunda, porque eles não têm referência de passado para ter uma raiz, né? E também o futuro é incerto, tanto para eles quanto para todos nós. Então, é isso que me assusta. Não tem uma referência. A gente consegue conversar e fazer uma brincadeira ou conversar sobre um assunto, ter referências de coisas que a gente já passou e coisas que vieram antes da gente, e o mínimo que a gente tem que saber sobre várias coisas que passaram na vida do mundo, né? No mundo inteiro, e que não é uma realidade hoje. E aí quando a gente entra nesse ponto... entra também o olhar para o autoconhecimento. Os empresários estão tão focados, às vezes, na própria empresa, que eles esquecem de se desenvolver, de se autoconhecer. Porque, às vezes, um problema da empresa nada mais é do que um problema emocional do dono. Né? Isso é uma coisa que acontece. De vez em quando eu tenho esses desafios com alguns empresários. Por quê? Eu não trabalho com isso. Essa não é minha área, desenvolvimento pessoal. Mas aí eu sempre digo, você pode buscar um atendimento, você pode buscar principalmente na literatura. Então, muita gente hoje indica livros sobre finanças, sobre todas as coisas, mas a gente não tem mais o hábito de ler sobre literatura filosófica, literatura... Então, as pessoas não sabem. Você fala de dialética, ninguém sabe o que é isso. Fala do discurso, o que é o discurso. Tem um começo e meio e fim no raciocínio. As pessoas não têm. E isso volta para a comunicação. Eu já trabalhei com chefes de empresas que era difícil compreender o que ele tinha falado. A dicção era ruim, o raciocínio não era completo e tu não entendia qual era a ordem. Então, voltamos à comunicação. Eu ia falar, voltamos ao ponto de onde começar. Por aí, ó. Exato. Começa a fazer uma frase que faz sentido. Exato.
né? Entendeu? Mas para isso, eu defendo arduamente. Já falei mais de uma vez aqui no podcast e falo pela vida de que as pessoas precisam ler. Ler é fundamental. Os jovens precisam ler. Eu sei, eu entendo. Empresário, eu tenho a mesma vida que você. Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho a empresa para cuidar. E chega no domingo de noite, você tá morto. Para começar uma segunda-feira. Na sexta nós já estamos mortos, amiga. Não é só no domingo. Não é só no domingo, é todos os dias. Mas ainda assim, buscar que o seu momento de lazer também inclua um pouco dessa busca pelo autoconhecimento, pelo conhecimento. Entra aquilo que você falou da importância do planejamento. Da Isso. importância de dizer, ó, eu preciso desse tempo aqui para ler também. Seja a leitura pelo lazer, para abstrair do trabalho, e a leitura também que vai te engrandecer no teu trabalho, né? Isso, é fundamental. E quando a gente fala de comunicação, eu já contei aqui algumas vezes de assistente, de funcionário, enfim, que pediu para perguntar como é que faz para falar melhor. E a leitura é fundamental. Se você não lê, você não consegue falar, você não tem vocabulário. A gente vê isso agora com a IA, muitas pessoas, muitas empresas buscando sêniors, pessoas já aposentadas para voltar a trabalhar e conseguir dialogar com a IA, porque eles têm vocabulário, os novos não têm. Verdade, olha, não sabia disso. Isso é um dado extremamente grave. As empresas grandes que têm aplicação de IA em várias funções, que precisam de descrições, de prompts, que é falado agora, mas a descrição Sim. é o prompt, bem detalhado, com informações rebuscadas, para que a IA consiga aproveitar a sua informação, os jovens não têm vocabulário. Eles mal escrevem pela metade, né? Sim. Então, eu vejo isso como um desafio muito grande agora da nossa geração. A nossa geração do 40 a mais, que está como a força de trabalho principal, Sim. né? E precisa trabalhar, mas que também tem que conseguir se alimentar de outras coisas para a mente. Porque você só trabalhar, você só se dedicar à empresa, por mais que você esteja naquele momento, a leitura, o conhecimento, o autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Saber como você funciona, saber quais caminhos você vai tomar, por que tomou certas decisões, né? Tudo isso faz parte de você tomar melhores decisões. Seja até para você saber, não, eu não posso responder agora, eu preciso parar agora e sentar para pensar. Porque às vezes no dia seguinte dá aquela refrescada e você tem a solução. E aí também, eu não vou falar aqui que eu leio horrores. A minha vida também é uma loucura. Eu tenho uma lista de livros, eu tenho uma pilha de livros em casa, eu tenho uma lista de livros que eu quero comprar e ler. Eu tô indo atrás de livros, eu consigo? Eu não consigo. Mas ao invés de ficar jogando... Às vezes, gente, também eu me perco em Instagram, eu me perco em rede social também. Eu sou um ser humano pobre, mortal, igual todo mundo. Mas, por exemplo, de manhã eu não pego meu celular. Só se eu preciso ver se alguém me mandou... Eu olho de longe, não, a pessoa não mandou, volta pro negocinho. Levanto, eu tomo meu café, faço o que eu tenho que fazer, mas eu não vou para Instagram encher minha cabeça de coisa. E eu percebo que se eu começo no Instagram, meu dia já é uma bagunça. Agora não, vamos focar. Aí o que eu faço? Estou fazendo minhas coisas quando eu estou em casa, né? Essa semana nenhum dia eu consegui ficar. O que eu vou ouvir nas primeiras horas da manhã? Se eu não consigo sentar e ler um livro, se eu preciso correr e fazer outras coisas. Primeiro eu vou orar, né? Fazer o meu devocionalzinho, porque precisa começar bem o dia assim. E aí, vou lá estudar alguma coisa. Aí eu coloco, porque a gente pode, não consigo ler agora, bota um vídeo que fala sobre aquele assunto. Tem muita coisa boa. Audiobooks também. As pessoas têm habilidades diferentes, né? Eu gosto de ler, mas tem pessoas que gostam de ouvir. Então, bota um audiobook, contrata um aplicativo disso, isso também não é nada astronômico. E você pode botar no carro. Eu tenho pessoas que trabalham, né, são empresários. Eu tô no comercial, eu não tenho tempo pra nada. Tá, mas você pega 3 horas de estrada por dia. Exatamente. Né? Então, bota pra ouvir alguma coisa que te acrescente, pelo menos nesse sentido. Sim. E aí tem uma coisa, né, o vídeo, como não é o livro que faz você... gravar mais, se aprofundar mais e criar aquela mensagem no teu cérebro, eu gosto de ouvir várias vezes ou o mesmo vídeo ou sobre o mesmo assunto.
acaba repetindo as informações, mas aquilo vai fixando. Aí você consegue, né, ter uma informação também que fica mais tempo, que você aprende de fato, não só passou batido de um ouvido para o outro e foi embora. É como a gente fala aqui no podcast. Eu posso estar parecendo a velhinha repetitiva, porque eu acabo contando as mesmas histórias, sou igual a minha avó. Mas essa intenção de que você escute várias vezes vários profissionais falando tanto sobre vendas, quanto sobre investimentos, quanto sobre comunicação, sobre os seus próprios desafios, para que você consiga achar soluções, né? E quando você não acha sozinho, procure profissionais que possam lhe ajudar. Esse eu acho que é o ponto fundamental, a gente visualizar qual é o limite da nossa capacidade. O que eu já conheço, eu posso fazer. Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu não sou contadora, eu não sou advogada. Eu tenho conhecimento sobre essas áreas. Mas quando tem um processo, tem que chamar um advogado. Quando tem um problema fiscal, tem que chamar um tributarista, um contador, alguém dessa área. Eu falo muito desses profissionais porque são os que estão no meu dia a dia. Gi, e agora me diz o seguinte, que conselho tu darias pra Gisele de 20 anos atrás? Tu não és muito velha, nem tens uma carreira aí de 50 anos, mas a gente sempre pode olhar pra trás e dar algum conselho. O que tu falarias? Sem dúvida, a gente pode, né? É aquela coisa, o que você corrigiria, né? Que rota você tomaria? O que eu diria pra Gisele de 20 anos atrás? Talvez eu diria pra ela ter mais coragem, arriscar mais, não ter medo. Ou não ter medo eu acho um pouco perigoso, porque as pessoas têm que ter medo. Mas agir apesar do medo, testar, ir atrás, pensar o que pode ser diferente. Porque, por exemplo, lá, apesar de que 20 anos eu já estava, né, pensando ali na faculdade e tal, mas talvez não só sobre a minha profissão, arrisca aqui. Vai, faz isso aqui. Não fica com vergonha, com receio. Vive mais alegre e mais leve. Porque como eu era muito retraída, eu tinha muito medo e não fazia. Hoje, onde eu vou, eu quero que se dane. Se vão me julgar, se vão falar. Quem vê... Eu só falo uma coisa. No começo do ano, quem quiser pode aproveitar. Está aberta a temporada para escolher os meus boletos, quem vai pagar, quem quiser dar opinião na minha vida e falar alguma coisa. Fora isso, se eu não tá pagando nenhum boleto, eu não tô nem aí. Eu não tô fazendo nada de errado. Se eu tô sendo feliz, então eu diria pra Gisele, seja mais feliz. Solta essas amarras, sabe, que te seguram e que você acha que é incapaz e que é insuficiente. Não é. Você tem muito mais para entregar. Vai lá e se joga. Gi, me diz uma coisa, tu já mudasse de área dentro da área da comunicação, né? Tais nessa evolução, nessas mudanças. Tu sentes que tu encontrou o teu propósito de vida e isso é o que tu gostarias de fazer para tua vida ou tu ainda vês mudança lá na frente? Eu acho que o meu propósito de vida é ser uma viajante, né? Viajar o mundo, ser muito rica. Mas voltando para a realidade, eu acho que sim, sabe? Porque como eu falo várias vezes da minha timidez na juventude, na infância, e me sentir vitoriosa por passar por essas barreiras. Imagina, uma criança, uma adolescente, que sempre foi muito tímida. Quando que vai se imaginar apresentando um programa de televisão? Né? E que até hoje as pessoas chegam até mim e falam, meu, que saudade de você, adorava teu programa, assistia muito com você, e dão detalhes de fato que assistiam. Poxa, você deixou um legado, você fez alguma coisa que as pessoas gostaram. E eu vejo, cada vez que eu falo, as pessoas que vêm elogiar, ninguém tem obrigação de elogiar o que você faz. Quando elas vêm de coração, fazem questão de chegar até você e falar, você fala muito bem, você articula... Aqui eu tô falando muito rápido porque, né? Normal, é outra internet, coisa, né? Que a gente tá numa conversa, num bate-papo. Mas quando você está apresentando e tal, e as pessoas vêm falar e você começa a pensar, cara, eu acho que esse é o meu propósito. Poder compartilhar um pouco do que eu sei fazer, fazendo o que eu sei e amo fazer, porque assim, eu acho que o propósito também está naquilo que você sente, que você ama. Eu sinto um prazer tão grande de estar num palco, falando, sorrindo, conectando com as pessoas, que não é possível que isso não seja o meu propósito. O que vem com esse propósito? Muitas coisas. Eu
encontrar várias áreas pelas quais eu me apaixonei durante a minha jornada. Se isso não é propósito, né? Então, por isso que eu digo, eu não tenho pressa, porque toda vez que as coisas estão acontecendo na minha vida, elas estão acontecendo com leveza e me trazendo a certeza do caminho certo. Então, isso me coloca assim nessa posição de dizer, eu acho que eu encontrei o meu propósito. Eu me sinto muito feliz. De verdade, meu coração, assim, ó, ele se alegra. A euforia que eu sinto. Tanto que depois de um evento eu preciso relaxar, parar, tomar aquele banho quente para diminuir a energia. Porque o que eu entrego de verdade é tão genuíno que eu acho que de fato sim, esse é o meu propósito. É interessante porque eu já vi profissionais que saía da hora do trabalho, ele não quer mais falar sobre trabalho. E eu não consigo. Eu tô numa mesa de bar, daí eu falo da reforma tributária, daí eu falo não sei o que, daí eu falo de uma consultoria, daí eu falo de uma ferramenta. Eu não consigo não falar Então sobre você aquilo acha que que eu encontrou? gosto. Eu entendo que eu faço muito aquilo que eu gosto mesmo. É loucura, todo mundo sabe que ninguém gosta de financeiro, só eu mesmo, né? Então Tem pouquíssimas pessoas, digamos aí assim. sim você percebe que você é uma apaixonada. Isso. E isso diz muito, né? Aquilo que você faz vai levando. Você vai levando para as pessoas aquilo que você tem habilidade, que você tem conhecimento, que você vai fazendo, né? E o que é maravilhoso? Todo mundo não nasceu para apresentar, para fazer TV, para estar num palco. Todo mundo não nasceu para fazer a parte financeira, para entender do código tributário, de todas essas burocracias. Todo mundo não nasceu para correr, né? Então, Isso. é maravilhoso. Cada um tem o seu quadrado, claro. Tem o seu espaço para brilhar. Então, e eu não acredito que existe competição. Eu acho que todo mundo tem um espaço. Dê o seu melhor e a gente pode se ajudar. A gente não, quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce, mais a gente evolui e mais importante, mais o coração fica leve. Se as pessoas entenderem quanto cooperar com o outro está ajudando, te traz essa leveza, a competição seria algo que não existiria mais. É verdade, definitivamente. Gi, como é que as pessoas te acham online? Como é que elas te encontram e encontram o teu trabalho? Hoje, em especial, no Instagram, @Gisele Scopel. É Scopel com 2 L's no final, mas não é... O meu nome é com um L só. Mas no Instagram já tinha uma pessoa lá com o meu nome. Aí eu coloquei 2 L's no final para ter aquele Instagram. Então, @Gisele Scopel, me acha ali, é fácil, eu respondo todo mundo. Não tenho milhões de seguidores, então ainda dá tempo de falar com todo mundo. Esse é o principal. O LinkedIn, como eu disse lá no início, eu não dou conta de fazer tudo sozinha. E também não tô focada nisso para que outra pessoa faça para mim. Mas eu acho que eu tenho que arranjar alguém para arrumar isso para mim. LinkedIn e outras coisas mais. Mas quando tiver, vai estar no meu Instagram, vão descobrir. Gi, queria te agradecer. Essa conversa foi muito boa. Nosso tempo aqui passou muito rápido. Ele voa, né? E te agradeço muito a companhia. Eu que agradeço, Dani. Primeiro por estar aqui, que eu sei que os teus convidados são muito seletos, então é uma honra para mim fazer parte disso também. E te agradecer o espaço, dizer que a conversa foi muito boa, tanto que a gente nem viu passar o tempo. E, enfim, o que precisar também estou à disposição sempre. A gente pode conversar mais vezes, porque mais novidades virão e a gente conversa mais. Sempre. E agora aproveite, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva nesse momento. Curta e compartilhe com os seus amigos, empreendedores, o pessoal que está começando aí, alguém que está buscando autoconhecimento, sempre é hora. Ficamos por aqui com mais um dos nossos episódios do Café de Quinta. Até o próximo.